Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. Aumenta o cerco do Ministério Público Eleitoral aos candidatos que descumprem as recomendações das regras sanitárias na campanha. Quem chega com as informações é o Carlos Silva. Há 23 dias do primeiro turno das eleições, quando serão escolhidos os novos prefeitos e vereadores, o Ministério Público Eleitoral não tem dado trégua aos candidatos que ignoram as regras sanitárias. Os promotores entraram com ações junto à Justiça para impor multas a quem desobedecer às recomendações para serem evitadas aglomerações na campanha. A preocupação, com base nos protocolos das autoridades de saúde, é que os candidatos deixem de realizar eventos que se transformem em ameaça à ampliação dos casos de Covid-19. As ações do Ministério Público Eleitoral, de forma mais rigorosa, com pedidos de multas, passa por pequenas e médias cidades, como Boa Viagem, Iguatu, Nova Russas, Mauriti, Potengi, Guaraciaba do Norte, Itapipoca, Tururu, Icó, Quixadá, Choró, Banabuiú, Ibaretama, Viçosa do Ceará, General Sampaio, Araripe, Pedra Branca, Oroz, Pacajus, Parambu e Chorozinho. O Ministério Público Eleitoral e os candidatos e partidos assinaram acordo em muitas cidades para as aglomerações serem evitadas, e nos municípios onde os candidatos quebraram esse acordo ou colocaram o bloco nas ruas, com muitas aglomerações, os pedidos de multas foram inevitáveis. Com informações dos bastidores da campanha eleitoral, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. E na corrida das eleições municipais, um aplicativo do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já recebeu pelo menos 22 mil denúncias de irregularidades na campanha. Aqui no Ceará, são centenas de infrações. Agora quem tem as informações é o Sátiro Salles. A Justiça Eleitoral recebeu mais de 22 mil denúncias de irregularidades até o último dia 27 de setembro. Somente no Ceará, a corrida pelas prefeituras e câmaras de vereadores das 184 cidades já rendeu mais de 1.000 denúncias por irregularidades na propaganda. Os dados são do aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral TSE. O Ceará está longe de despontar entre os primeiros estados campeões nesse tipo de infração. São Paulo, que concentra cerca de 17% do total, com 3,9 mil, é o estado com mais denúncias. Em seguida, aparecem os estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia. A plataforma não retrata quais foram as irregularidades mais frequentes dentro da categoria de propagandas eleitorais. Além da desobediência às normas da propaganda eleitoral, os candidatos são alvo também de denúncias por desrespeito às recomendações sanitárias. As denúncias são feitas pelo Ministério Público Eleitoral e muitas cidades chegaram à Justiça Eleitoral, que vem impondo multas aos candidatos que ignoram as recomendações das autoridades de saúde, provocando aglomerações e ameaça de transmissão da Covid-19. Com informações dos bastidores da campanha eleitoral para o jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h22. Jornalista Beto Almeida, não são apenas irregularidades no campo da área sanitária, da área de saúde, que os candidatos estão cometendo. Tem também aqueles que procuram burlar a legislação que disciplina as regras das eleições municipais para se aproximar mais dos eleitores, para vender às vezes o que não tem, e também para apresentar dados que nem sempre têm substância, consistência. E nesse jogo, para alguns, vale tudo. Para a Justiça Eleitoral, vale o que é verdadeiro. E quem cometer infrações, jornalista Beto Almeida, certamente vai ser alcançado ou está perto de ser alcançada pela Justiça Eleitoral. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. A campanha eleitoral, Luzenor, iniciou no dia 27 de agosto. Nós estamos aí, portanto, há quase um mês
né, da campanha mesmo propriamente dita, e o que nós temos observado é exatamente isso que foi dito. As aglomerações se multiplicando de forma, eu diria, descontrolada nos municípios cearenses, e aí vem essa decisão do Ministério Público, aí há quase um mês de campanha, de literalmente, Luzenor, arrochar o nó, como se diz, de apertar o cerco em torno de quem anda descumprindo estas normas sanitárias. Tem também um conceito que eu acho que é o seguinte: não vamos nos admirar, hoje está aí em torno de mais ou menos 20 já ações impetradas pelo Ministério Público Eleitoral em cima de municípios que estão descumprindo as aglomerações, mas eu creio, inclusive, que a tendência é aumentar esse número de ações, porque tem municípios que fizeram, Luzenor, acordos para não realizar qualquer tipo de ato político e de campanha que descumprisse as normas sanitárias e descumpriram. Quer dizer, são municípios que foram lá, fizeram uma brincadeirinha com o Ministério Público, mas não tinham a intenção de cumprir. Tem aqueles que de fato estão cumprindo e tem ainda um número significativo que não fez acordo, mas continua fazendo aglomeração. Então qual é a tendência? É isso continuar, é o Ministério Público continuar cada vez mais com estas ações para que, diante deste cenário de retomada de casos de Covid no estado do Ceará, nós não cheguemos ao próximo dia 15 de novembro, Zenô, num cenário de pandemia. Na realidade, nós estamos numa pandemia, mas eu estou querendo dizer o seguinte: de recrudescimento, de novos casos, de risco para candidato, de risco para eleitor, podendo comprometer, inclusive, o próprio pleito eleitoral. Porque, olha só, Luzenor, se nós não tivermos cuidado, o risco é, por exemplo, a gente tirar de cara um número significativo de idosos acima de 60 anos que podem, em boas condições, e cumprir com o seu dever de cidadão, mas esses idosos, talvez por precaução, evitem ir, por exemplo. São 7 horas e 25 minutos, jornalista Beto Almeida, mas quando a gente fala sobre irregularidades, denúncias em relação a infrações cometidas no período da campanha eleitoral, não vamos nos limitar à questão sanitária, porque como você observou na reportagem do Sátiro Salles, pelo menos 22 mil denúncias sobre irregularidades na propaganda eleitoral, na campanha eleitoral, já chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral, e aqui no Ceará a Justiça também está vigilante. Na disputa pela Prefeitura da capital, a Justiça Eleitoral derrubou conteúdos de mensagem dos candidatos na corrida pela sucessão municipal. Sem dúvida, Luciano. E aí tem um detalhe: esse aplicativo Pardal, como foi citado aí, ele possibilita ao eleitor, de forma anônima se quiser, ele atuar como verdadeiro fiscal da eleição no combate à corrupção eleitoral. E aí você tem razão, eu acabo fixando muito nessa questão das aglomerações, do desrespeito ao decreto, né, sobre as normas sanitárias de combate à Covid, mas não é só isso. Eleição tem muito mais irregularidade. Ela tem compra de voto, ela tem denúncia, por exemplo, de propaganda irregular, ela tem exatamente atuações de candidatos que fazem ações que acabam prejudicando o correto destino do pleito, da eleição, prejudicando terceiros. Então, todas essas denúncias que na realidade infringem o Código Eleitoral, que infringem as normas eleitorais, elas também acabam desaguando na Justiça Eleitoral, nos municípios, no Juizado Eleitoral, no Ministério Público Eleitoral que atua em cada município. E tem esse aplicativo aí, o Pardal, que se muita gente não sabe, deveria saber, procurar saber como é que se faz denúncia, porque você está contribuindo para tornar o pleito, Luciano, mais justo. Essa que é a verdade. E na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, os candidatos José Sarto, Capitão Wagner e Luiziane Lins receberam notificações para retirarem conteúdos de mensagens da propaganda pelo rádio e televisão do ar. Pois é, Luciano, foram 3 decisões atingindo aí exatamente 3 candidaturas a prefeito, no caso do deputado José Sarto, da Luiziane Lins e do Capitão Wagner. E por que a Justiça Eleitoral acabou pedindo ou determinando a retirada destas inserções? Porque são informações infladas, vamos dizer assim, o mínimo, inconsistentes, números que os candidatos usaram, mas que não correspondem à realidade. Por exemplo, uma das decisões da Justiça, começando aqui pelo candidato do PDT, José Sarto, o José Sarto deu a entender que ele, sozinho, teria destinado 46 milhões de reais para o combate à Covid. Pelo menos a inserção, a Justiça entendeu, Luciano, que
para o eleitor fica o entendimento de que o próprio deputado sozinho fez a destinação desses recursos. Na realidade, a Assembleia Legislativa tem 46 deputados estaduais, então foi 1 milhão de emenda de cada deputado. Então, cada deputado entrou com o seu 1 milhão. O deputado José Sarto entrou com 1 milhão dele. Em decorrência disso, a Justiça disse que tem que tirar, porque está dando a entender que foi ele sozinho que fez esse papel, essa boa causa, e não foi. Outro caso foi o da deputada federal, ex-prefeita e candidata do PT, Luiziane Lins. Olha só, a Luiziane diz o seguinte, que durante a gestão dela, ela inaugurou 184 leitos de UTI neonatal nas 2 gestões dela. Aí o juiz Irandes Bastos disse que o seguinte, usou documentos do Ministério da Saúde e da própria Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e constatou o seguinte, que foram apenas 10 leitos. Ora, de 184 leitos para 10 leitos... É uma distância grande. Uma distância grande. Então, também houve notificação à campanha do candidato do PROS, Capitão Wagner, justamente pela citação de numerários em relação a repasse de recursos do governo federal para a saúde no Ceará. Exatamente, Zenor, exatamente. E isso, 43 milhões de reais para a saúde, quando, na realidade, de acordo com o despacho, o deputado teria repassado, o deputado Capitão Wagner, em emendas parlamentares, não 43 milhões, mas 11 milhões entre 2019 e 2020. Na realidade é o seguinte, é como se eles fizessem, se apropriassem de dados, de números que sozinho dão uma inflada nas realizações dele, mas não são apenas deles. Então tem que colocar, ele sozinho foi 11 milhões, não foram 43 milhões. É uma guerra que vai continuar e se acirrar pelos próximos 23 dias dentro da campanha eleitoral. E nessa guerra, cabe a você, eleitor e eleitora, tirar as suas conclusões sobre quem tem as melhores propostas, os melhores projetos para administrar a cidade de Fortaleza. São 7 horas e 30 minutos e daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida, vamos continuar falando sobre eleições municipais, porque há uma grande preocupação entre candidatos e coordenadores de campanha em relação à ameaça de abstenção no primeiro turno das eleições. Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos, ameaça de alta abstenção. Cientistas políticos apontam que sem campanha nas ruas, eleitores se sentem menos entusiasmados a votarem. Quem tem outras informações é o Carlos Alberto. Daqui a pouco o Carlos Alberto chega com essas informações. São 7 horas e 33 minutos. Pois não, jornalista Beto Almeida? Nós vamos voltar com essas informações do Carlos Alberto, mas antes disso eu já queria chamar a atenção, Zenor, seguinte, uma campanha curta... Me permita, Beto, interrompê-lo, porque o Carlos Alberto agora sim então, vamos lá. Tem essas informações. A ameaça de uma alta abstenção no primeiro turno das eleições em função da pandemia da Covid-19 assusta partidos e candidatos. Não é, porém, apenas o coronavírus que pode baixar o número de eleitores dispostos a votar. Cientistas políticos consideram que a falta de campanha de rua distancia ainda mais os eleitores das urnas. A incerteza sobre uma massiva presença dos eleitores no dia 15 de novembro passa por grandes, médias e pequenas cidades do país, como acontece também no interior do Ceará e na região metropolitana de Fortaleza. Segundo o cientista político Antônio Lavareda, que ao longo de 20 anos foi um dos principais nomes em consultas políticas no Ceará, a pandemia alterou também a própria gramática das campanhas. Isso porque, de acordo com Lavareda, para evitar a disseminação do vírus, as grandes passeatas e tradicionais caminhadas pelo comércio da cidade não têm mais a dimensão que costumavam ter. Abre aspas. Isso afeta o entusiasmo dos eleitores e o baixo entusiasmo pode vir a produzir uma elevação importante de abstenções. Fecha aspas, expõe Lavareda. Para convencer os eleitores a comparecer aos locais de votação, o TSE já adotou várias medidas, como obrigatoriedade do uso de máscaras, distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas e disponibilização de álcool em gel antes e depois da votação e ampliação do horário de votação. Com informações dos bastidores das eleições, para o jornal Alerta Geral,
Carlos Alberto. São 7h35. Jornalista Beto Almeida, uma das grandes angústias dos candidatos neste momento, há 23 dias das eleições municipais, do primeiro turno da eleição, é justamente essa expectativa sobre a presença massiva dos eleitores no dia 15 de novembro. Expectativa gerada a partir dessas condições sanitárias do país adversas para muitos eleitores se deslocarem de casa para irem aos locais de votação e democraticamente exercer esse direito de votar, de escolher os candidatos a prefeito e a vereador. Então, esses dados trazidos pelo Carlos Alberto mostram que em grandes, médias e pequenas cidades tem sim essa inquietação entre os candidatos. Os eleitores estarão dispostos a sair de casa para votar? Luzenor de Oliveira, olha o seguinte, o eleitor, ele sempre se motiva, como eu já falei aqui, quando tá faltando aí 15 dias para o dia realmente do pleito, o dia da votação, é quando ele se envolve diretamente com a campanha. Só que esse ano, aí o sociólogo Lavareda tem razão, quando diz o seguinte, que as normas sanitárias impostas pela pandemia da Covid tirou da campanha eleitoral, Luzenor, aquilo que ela tem de melhor, que é exatamente a espontaneidade das pessoas nas ruas, é o abraço, são aqueles movimentos de aglomeração que fazem parte do próprio processo eleitoral, da própria democracia. Sem isso, de fato, uma campanha eleitoral fica morna. Eu não tenho dúvida, ela realmente tira do eleitor aquela motivação maior, aquele envolvimento que ele tem, Luzenor, para estar participando, para estar decidindo sobre o seu voto. E você sabe onde é que isso vai pesar mais, Luzenor? Não é nem tanto sobre a candidatura para o prefeito, não, porque lá é majoritária, no fim das contas, aquele que tirar mais voto acaba sendo eleito. É os proporcionais. Vereadores estão preocupadíssimos hoje, Luzenor. Sabe por quê? Porque, primeiro, eles já têm uma dificuldade hoje no cenário atual de que não tem mais coligação proporcional. E aí, além disso, eles têm que se motivar dentro dos bairros, aqui no caso da capital, nos municípios, nos distritos, nos bairros da sede, para convencer o eleitor a sair de suas casas e, neste dia 15 de novembro, ir lá e votar. E tem um detalhe, Luzenor, me diz uma coisa, um eleitor, que eu volto a repetir aquela história, que está num grupo de risco, que tem mais de 60 anos, por exemplo, qual é a motivação mesmo que esse grupo vai ter para correr algum risco, pegar fila, ter inconvenientes, para chegar até numa sessão eleitoral e votar? É muito difícil. Eu entendo o seguinte, essa campanha eleitoral, Luzenor, dizia-se o seguinte, olha, vai ser uma campanha por rede social. Rede social sozinha não faz uma campanha, gente. Não é algo que você possa medir a temperatura de uma campanha política, o envolvimento apenas por redes sociais. Não dá para pegar o único exemplo do Bolsonaro em 2018 e achar que aquilo dali vai servir de parâmetro para todos os demais. Não é. Aquilo ali foi um caso isolado. A eleição, ela pede, principalmente a eleição municipal, Luzenor, onde as decisões elas estão muito próximas do eleitor. O eleitor e o candidato, eles vivem num ambiente muito mais próximo, vivem numa mesma cidade, às vezes até no mesmo bairro, são vizinhos, e as pessoas precisam realmente de ter esse feedback, esse retorno, coisa que o atual momento não deixa. Alguns pontos, jornalista Beto Almeida, dessa pesquisa, esse relato aí dos cientistas políticos, não apenas do Antônio Lavareda, sobre essas nuances da campanha eleitoral que pode desestimular os eleitores a votarem no dia 15 de novembro, tem alguns pontos a serem considerados. Por exemplo, nas pequenas cidades onde há um acirramento maior da disputa eleitoral, com dois candidatos polarizando a corrida pela prefeitura, geralmente nós temos um tensionamento onde nessa queda de braço você tem uma motivação maior dos eleitores para votar. Quanto às cidades maiores, esse é outro grande desafio. E quanto à questão das câmaras municipais, do voto proporcional, aí sim, talvez nós tenhamos, Beto Almeida, uma grande renovação nas câmaras municipais e, além dessa renovação, baixas votações para os vereadores. É pouco provável que nós tenhamos
muitos candidatos nesta eleição, principalmente em Fortaleza, com votações estouradas. Claro, irão surgir os chamados fenômenos, gente que disputa uma vaga na Câmara Municipal, que tem uma presença bem marcante nas redes sociais e pode atrair um maior número de votos. Agora, há 23 dias do primeiro turno das eleições municipais, é sim angustiante para os candidatos, e repito as suas palavras, principalmente para os candidatos a vereador, saber onde estão os votos, de onde virão esses votos e se os eleitores estarão mesmo motivados a irem às urnas no dia 15 de novembro. Mas olha, o que a gente tem que deixar claro aqui também, Luciano, é que eleição é um momento único que o eleitor tem de dizer sim à participação dele nos rumos da cidade. Eu acho que ninguém de bom senso prefere ficar distante do poder de escolha que tem o eleitor, Luciano. Se o eleitor avaliar bem, é o momento único que ele encontra para mudar, às vezes, uma realidade que ele enfrenta no dia a dia, da insatisfação que ele tem, por exemplo, com os representantes, e você só faz isso por meio do voto. Não tem como. Então, assim, o eleitor precisa também colocar o seguinte, olha, eu tenho que dar essa minha contribuição. E como é que ele faz essa contribuição? Fazendo e cumprindo com o papel dele de cidadão, indo votar. E não é preciso, Zeno, você se atentar que o voto é obrigatório. Porque aqui no Brasil o voto é obrigatório? É. Mas no fundo, as consequências para o eleitor são até mínimas. Na realidade, o eleitor tem que se conscientizar que o bom mesmo é ele participar. Porque votar, rapaz, é uma festa, é uma democracia. É algo tão bom que eu acho que tudo nesta vida era para você fazer por meio do voto. Beto Almeida, em tudo que você fala aí, né, apenas acrescentar que entre os eleitores do Ceará, distribuídos nos 184 municípios cearenses, pelo menos 3.100.000 estão acima dos 60 anos de idade. São 25% dos eleitores com esse perfil. São 7 horas e 42 minutos. Dizer também que o Tribunal Superior Eleitoral adotou algumas medidas para estimular os eleitores a votarem. Por exemplo, os eleitores com 60 anos de idade ou mais, ou que tenham algum problema de saúde, terão prioridade na hora de votar. E o TSE está fazendo campanhas para que esses eleitores nessa faixa etária cheguem mais cedo e destinou o horário das 7 às 10 horas da manhã como horário prioritário para essas pessoas votarem. Isso não significa dizer que esse horário é exclusivamente para os eleitores que têm mais de 60 anos de idade ou que tenham problemas de saúde. Não. O TSE alargou a faixa de votação. Antes, o processo de votação começava às 8 horas da manhã. Nessa eleição do dia 15 de novembro, a votação começará às 7 horas da manhã, e o TSE determinou também, baixou também algumas normas, algumas recomendações, como por exemplo, Beto Almeida, os eleitores manterem o distanciamento entre um e outro na fila de votação, justamente para evitar a contaminação pela Covid-19. Eu acho importante você ressaltar essa questão do horário que a Justiça Eleitoral determinou aí como prioridade, né, para quem é acima de 60 anos, para quem está em algum grupo de risco, Luciano, pelo seguinte, é de 7 às 10 da manhã. Então a Justiça pede para que o eleitor deixe esse horário mais reservado para quem tem, né, que está dentro desses grupos. Agora, isso não quer dizer que você não possa ir. Pode ir. De repente você chega na sua sessão, lá não tem nenhum idoso votando, você vai lá e vota. No entanto, se tiver pessoas nesse grupo, você vai ter que ter a paciência de esperar e dar prioridade para eles, o que é perfeitamente legítimo, né? São 7 horas e 43 minutos, já na reta final do bate-papo político, Beto Almeida. Só duas coisas rapidinho. Primeiro, a questão de que com a campanha intensa e esse ritmo que falta agora apenas 23 dias, Luciano, eu acho que agora toda semana praticamente nós vamos ter algum tipo de pesquisa eleitoral. Então semana que vem, por exemplo, o Datafolha volta às ruas de Fortaleza novamente. Ele vai ouvir 868 eleitores entre a segunda e a terça-feira agora, e na quarta-feira já deve divulgar o resultado dessa pesquisa aqui na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O Instituto Paraná também vai às ruas e na quarta-feira também deve estar divulgando o resultado dessa pesquisa. É para medir a temperatura do eleitor e principalmente de como é que está o embate
pelo Paço Municipal aqui na nossa capital. A outra, só para encerrar, Luzenor, rapidinho, é que dizer o seguinte, que tem todo um trabalho que está sendo feito pela Justiça Eleitoral agora para fazer o julgamento dos pedidos de registro de candidatos. E o TRE aqui do Ceará divulgou que já concluiu pelo menos aí o julgamento de 80,12% dos mais de 16.100 pedidos de registros de candidatura. Desse total até o momento, 12.442 candidatos estão aptos pela Justiça Eleitoral. No entanto, tem um grupo aí de 471 candidatos até agora, Zedô, que tiveram problemas. Esses são dados até a noite de quarta-feira. De quarta-feira. Esses dados, logicamente, eles são atualizados. Mas quem quiser atualizar, tem erro não. Entra no site do TRE, tem lá o sistema Divulga Cand, você clica lá e vai ter todas essas informações. A impugnação de candidaturas não significa dizer que o candidato poderá ou fica excluído automaticamente da disputa por uma vaga às câmaras municipais ou pelas prefeituras, porque os candidatos a prefeito e a vereador, a vice-prefeito, têm outras instâncias, tanto no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, quanto no TSE, para defender que estão aptos a disputar um mandato eletivo. Exatamente. E aí é aquela história. Entra com recurso e às vezes, se não der certo no próprio município, vai para o TRE, se não der certo no TRE, vai para o TSE, e aí a gente já conhece esse caminho. São 7h45, jornalista Beto Almeida, ouvinte, internauta, quero convidá-los a nos acompanhar amanhã, a partir das 7h10, aqui nas emissoras de rádio e pela internet, a partir das 7 horas da manhã, no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mesmo com a propaganda eleitoral no ar, mantemos o nosso compromisso de levar a você a informação segura na área da Previdência Social. Quem tem dúvidas sobre pedidos de benefícios junto ao INSS, pode nos acompanhar no Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. E neste sábado, o convidado especial, o professor Tiago Albuquerque, que é especialista em direito previdenciário. Jornalista Beto Almeida, a você um bom dia, um bom trabalho. Daqui a pouco tem mais informações com o Marcos Furlan, aqui no Alerta Geral. Um bom fim de semana a todos e até segunda, se Deus quiser.